Imagine você de frente para uma congregação reunida. E ali você faz a seguinte pergunta: quem aqui tem problema com a preguiça? Possivelmente haveriam risos, pessoas levantariam a mão com um sorriso discreto, mas não levariam tão a sério. Mas, e se fosse feita a pergunta: quem tem problema com a pornografia? Quantos levantariam suas mãos? Quantos ainda manteriam aquele momento amistoso, mesmo que também seja pecado a preguiça? Esse é um dos exemplos dados pelo pastor Iago Martins no seu livro Pecados Aceitáveis. Ele fez isso em uma ocasião para comprovar uma ideia que é central neste livro e tema: estamos acostumados a aceitar certos pecados e rejeitar outros com muita força. Este livro então nos mostra certos pecados que muitas vezes em nossa cultura temos como comuns e muitas vezes nem o levamos tão a sério quanto outros pecados. Neste vídeo vamos falar sobre certos extremos em relação ao pecado e um meio termo. Tudo isso exposto no livro Pecados Aceitáveis. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Qual desses dois extremos você prefere? Legalismo ou libertinagem? Possivelmente você não vai preferir nenhum dos dois. Mas vamos entender melhor o que cada um quer dizer. Legalismo quer dizer a lei pela própria lei, e libertinagem, a liberdade pela própria liberdade. Podemos achar que só existem essas duas opções, mas podemos pensar em uma terceira via: o caminho do moralismo cristão. O pastor Iago diz em seu livro: eu não quero ser moralista, mas se amar a santidade e se interessar pelas indicações morais da Escritura me faz um deles, segundo os olhos desse cristianismo roto dos amiguinhos da fé, então serei um moralista com todo prazer. Então o pastor Iago Martins propõe uma terceira via que ele chama de moralismo cristão. Assim como John Piper cunhou o termo hedonismo cristão para simbolizar que o crente pode ter prazer, assim também o pastor Iago Martins coloca moralismo cristão para comprovar que o crente, ele deve sim buscar seguir regras, buscar lutar contra os seus pecados, não ser legalista e não ser libertino. O termo moralismo pode indicar algo legalista para alguns, mas o pastor Iago Martins coloca no seu livro: o que nós devemos compreender aqui é que a palavra moralismo pode sim ser aplicada de uma forma sadia. Obviamente que existe o falso moralista, ainda é dito no livro Pecados Aceitáveis. O falso moralista chama de pecado o que Deus permite, proíbe as coisas das quais ele próprio não gosta e chama seus gostos pessoais de maturidade na fé. O legalismo, então, envolve proibir coisas que Deus não proíbe, envolve colocar seus gostos pessoais ao invés do que a Bíblia e Deus nos dizem. Legalismo é definido no livro, então, como a justiça própria por meio de obras próprias que o tornam digno. Você cumprir certas coisas para que você se torne digno diante do Senhor. Um exemplo disso que podemos observar é em Lucas capítulo 18, do versículo 11 ao 14, que nos diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Com esse exemplo, nós podemos ver com clareza o que é legalismo. É você buscar se justificar pelos seus próprios meios. É você fazer certas coisas para alcançar favor de Deus e diminuir as pessoas que não estão com você, que não estão seguindo seus mesmos passos. Você se torna seu próprio justificador
e se torna melhor que as outras pessoas. Isso é legalismo. Ainda temos o outro extremo, libertinagem. Libertinagem é fazer o que quiser e ainda se achar digno. É o contrário do legalista, só que aqui ele se justifica pelo que ele não faz. Ele se justifica pela sua liberdade. Ele é livre para fazer o que quiser e ele é mais digno do que qualquer outra pessoa porque faz essas coisas. Podemos ver que a Bíblia combate essa posição de vida também. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, nos é dito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Além disso, em 1 Pedro capítulo 2, do 15 ao 17, nos é dito: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Aqui nós percebemos que nós temos liberdade. Para a liberdade foi que Deus nos libertou, mas essa liberdade não deve ser motivo para darmos ocasião aos prazeres da carne. Então, libertinagem e legalismo devem ser fortemente descartados pelo cristão. O que então nós devemos seguir? A liberdade, que é estar em Cristo. Justamente o que o livro nos mostra sobre o moralismo cristão, como é dito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da verdade e da palavra, é através de Deus, que nós podemos receber essa liberdade em Cristo. Além disso, em Romanos 6,22 ainda é dito: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui nós percebemos que não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, mas é para cumprirmos a vontade do Senhor. Pois antes, em pecado, nós não tínhamos isso. Nós não buscávamos a Deus, nós não queríamos a Deus. Mas agora, libertados do pecado, nós podemos dar frutos para a santificação. Além disso, em 1 Coríntios 7,22, nos é dito: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Nós não fomos libertados para satisfazer nossos próprios desejos, nem para tentar nos justificar por alguma obra que nós possamos fazer. Nós fomos libertados dos nossos pecados e nós nos tornamos escravos de Cristo, como é descrito aqui por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Nós fomos libertados dos nossos pecados para vivermos para Deus, e não há glória maior, e não há prazer maior que o crente deve buscar, senão glorificar a Deus com a sua vida, servi-lo, amá-lo, buscar ter comunhão com Ele. Então, o caminho que nós devemos buscar é o do moralismo cristão, é o da liberdade em Cristo. Não tentar se justificar pelas obras e não tentar se justificar pela liberdade falsa que busca os próprios prazeres, mas buscar estar livres em Cristo e escravos e servos dele e unicamente dele. Pois com a boca nós confessamos a Ele como Senhor e nós cremos em nosso coração que cada um de nós possa servir mais a Deus da maneira correta, não buscando se justificar, mas buscando agradecer por tudo que Ele faz, fez e fará por nós. Que Deus te abençoe.